Ei. Boa noite a todos e a todas aqui presentes nesse plenário, aos colegas vereadores e a vereadora Arlete. Solicito ao colega e vereador secretário da mesa, Sargento G, que faça a leitura bíblica do dia e peço a todos que fiquem de pé. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Havendo número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Iniciamos os nossos trabalhos. Os vereadores que desejarem fazer o uso da palavra, por favor, se inscrever no livro de oradores. Comunique que a ata da sessão ordinária realizada na presente data será lida e votada na próxima sessão ordinária. Coloque em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de julho de 2024, da forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada. Coloque em votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 9 de julho de 2024, na forma como se encontra redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada. Quero aqui agradecer também os nossos internautas aí que assistem às nossas sessões pelas redes sociais. E assim passo a palavra e solicito que o seu secretário proceda à leitura das matérias constantes do expediente e faça os esclarecimentos que forem necessários. Moção número 14, de autoria do vereador Léo Bragato, que concede moção de aplauso ao núcleo das cooperativas Cicobi, Coabrel, Copicam, Copesc, pela realização do dia C de cooperar no dia 6 de junho de 2024. Moção número 15, 2024, de autoria do vereador Léo Bragato, que requer moção de aplauso à Du Motos, concessionária Kawasaki, pelos 15 anos de excelência no Espírito Santo. Moção número 16, 2024, moção de aplauso, que requer a moção de aplauso da comunidade luterana São Gabriel, pelos seus 65 anos de fundação. Requerimento número 21, de 2024, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita votos de profundo pesar pelo passamento da senhora Alzemira Vial Schmidt, ocorrido no dia 7/7 de 2024. Requerimento 22, 2024, de autoria do vereador Getúlio Andrade Loureiro, Getúlio Filho, solicita informação sobre os beneficiários que estão recebendo material de construção para edificação de moradias destinadas a pessoas de baixa renda, critérios utilizados para a seleção das famílias beneficiadas, quantidade exata de materiais de construção distribuídos, identificação dos bairros onde residem essas famílias. Indicação número 124, de autoria do vereador Edilson Eventos, que solicita instalação de semáforo de LED Siga Pare para pedestres nas principais vias em frente às escolas e creches, com maior fluxo de pedestres e veículos no município. Indicação 125, de autoria do vereador Léo Bragato, solicita a implantação de uma placa na rua Padre Simão Civalero, a ser lotada no canteiro ou próximo à sede da Coabrel, também localizada na referida rua, com o nome e descrição de seu denominado. Indicação 126, de autoria do vereador Léo Bragato, solicita a implantação de lombada quebra-molas na rodovia Antônio Ferreira da Fonseca, bairro Santa Terezinha. Indicação número 127, de autoria do vereador Edilson Eventos, que solicita instalação de um redutor de velocidade ou sinal de pedestre de placa de aviso próximo ao Nino das Peneiras, na Avenida Antônio Ferreira da Fonseca, bairro Santa Terezinha. Indicação número 128, de autoria do vereador Edilson Eventos, que solicita instalação de energia elétrica no Morro do Caju, lunado que faz sentido ao bairro Cachoeira da Onça. Indicação 129, de autoria do vereador Edilson Eventos,
solicita a troca das lâmpadas comuns da quadra do Patrimônio São Sebastião da Barra Seca para as lâmpadas de LED. Indicação número 130, da autoria do vereador Levi Alves Pinheiro, Guinha, solicita a reabertura das estradas patrulhamento com tapa-buracos, cascalhamento com aplicação de revissol das estradas do córrego Castelã e adjacentes, iniciando no sentido Vila Comboni até o córrego Dourado. Indicação 131, de autoria do vereador Léo Bragato, solicita a implantação de radar de velocidade na rodovia S-137, em frente à entrada do bairro Mil Brates, próximo ao armazém da Coabriel, nesse município. Indicação 132, de autoria do vereador Edilson Eventos, solicita asfaltamento do Morro do Caju, bairro Cachoeira da Onça. Indicação 133, de autoria do vereador Edilson Eventos, solicita a instalação de um quebra-molas e ou redutor de velocidade na rodovia Licínio Libardi, próximo à subida do Jardim Vitória, sentido campestre. Indicação 134, de autoria do vereador Edilson Eventos, que solicita construção de ponte de alvenaria na Penha do Barra Seca, em direção ao Bar do Osmar. Indicação 135, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita a implantação de iluminação pública na Rua da Pedra, localizada no bairro João Colombo, nesse município. É esse expediente, senhor presidente. Muito obrigado, Sargento Jake, nosso secretário. Cumprimento aqui, em nome de todos os vereadores, a nossa representante da Mães Unidas pela Diferença, Joana. Levanta a mão aí, Joana. Atrás lá, ó, sempre presente aqui nas sessões. E, neste momento, anuncio a hora da tribuna livre e concedo a palavra à senhora Meuclides Gonçalves da Silva. Meuclides Gonçalves da Silva, não se encontra. Ok. Então, neste momento, anuncio a hora da tribuna dos oradores inscritos. Passa a palavra ao vereador Renato. Espera que eu levo o livro lá, vai. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, sargento Jake, vereador Alete, vereadores, colega, servidor dessa casa e a todos os presentes. Senhor presidente e colegas vereadores, eu venho mais uma vez aqui nessa tribuna falar sobre a CESAM, que a CESAM, eu acho que assim, pelo que eu vejo, parece que até os colegas ficam satisfeitos com essa CESAM, porque só eu que venho aqui manifestar contra a CESAM. Eu queria pedir o apoio de todos os vereadores aqui, para nós chamar essa CESAM, fazer uma reunião com a direção da CESAM, para conversar com essa CESAM, porque é o seguinte, senhores vereadores, a seca está chegando aí, o Rio São José está cada vez abaixando mais as águas. E eu fiz um projeto de lei nessa casa aqui, que a CESAM tomasse a providência, fazer reservatório de água na margem do Rio São José. Fazer umas mini represas para manter a água dentro da caixa do rio. E esse projeto, ele ficou parado, sargento Jake, está parado. Um projeto de tanta importância para o nosso município. Fazendo as cachoeiras, segurando a água, que a água vai tudo embora, e nada acontece, nada é feito contra a CESAM. Ela cava essas ruas, e as ruas tudo danificadas, elas não acertam as ruas, cheias de buraco. Então, senhor presidente, eu queria pedir a todos os colegas vereadores que a gente se juntasse à força aí, a gente chamar a CESAM, conversar com a CESAM, qual o fim que ela vai ter para ter essa reserva de água?
porque vai estourar em cima do produtor mais uma vez. Porque primeiro é o ser humano e os animais, depois é a lavoura. E eu estou vendo que nós não tivemos uma produção de café. Foi assim uma produção tão baixa esse ano, e lá vai indicando para mais uma produção de café. Se Deus não tiver dó do produtor, eu estou vendo assim que a seca ela vai prolongando, a gente não tem previsão de chuva e nada acontece. Então, a gente conversar com o secretário de Agricultura, o Enisberg, para a gente ver o que pode fazer para resolver esse problema, sargento. Porque nós veio aqui, eu não sei se vocês lembram, uma manifestação que ia fazer uma barragem no Rio São José. Fizeram aquela febre toda, só na véspera da campanha, parece, e depois sumiram. Não tomaram mais providência. Então, a gente precisa de ter uma barragem, várias barragens, vereador Dais, nas cachoeiras, porque ali, essa barragem da Santa Maria aqui, ela leva água lá em casa. Quando a Santa Maria abre a comporta, eu vejo que abaixou o Rio São José. Então, e a gente vê que nas cachoeiras, lá em casa tem uma cachoeira, para cima daquela cachoeira, o senhor vai olhando assim, é tudo com 2 metros de fundura, porque a cachoeira segura a água. Ou senão a gente caça um meio de liberar para o produtor fazer, porque se liberar, os produtores vão juntar lá e vai fazer essas barragens. Porque eles querem fazer a barragem, porque eles têm interesse de segurar a água. Agora a Cesan é uma vergonha. Nem a capacitação, ela não tem coragem de mudar ali da Cachoeira da Onça, que é uma coisa tão fácil, pegar a água mais para cima, da onde não corre aqueles esgotos, e ela não tem coragem. Aí fala que não dá. Porque aqui em São Gabriel a nossa renda não cobre a despesa. Então, por que não larga? Tem outras empresas que podem pegar. Agora, eu estou aqui mais uma vez manifestando, e eu queria pedir o apoio dos vereadores, que a gente tiver de ir em Vitória, vão em Vitória, vamos olhar, porque quem está sofrendo e vai sofrer, vai estourar em cima de quem? Do produtor. Vai estourar em cima dos produtores. Não demora os dias, vem eles aí lacrando as bombas tudo de novo. E a Cesan não toma providência. Então, senhor presidente, por hoje, a minha manifestação e o meu pedindo o apoio aos colegas vereadores, que a gente olhe isso mais com carinho, porque a situação não está fácil, e eu estou vendo cada dia mais, eu moro na margem do Rio São José, eu estou vendo que a água lá vai só abaixando e vai complicar. Então, eu peço o apoio de vocês, que a gente corra atrás disso e olha com carinho. Boa noite a todos. Quero agradecer, Renato, suas palavras e dizer que você está correto. E só para dizer para todos os vereadores aqui que a diretora da Cesan já solicitou para mim uma reunião com todos os vereadores, então eu vou tentar marcar essa reunião o quanto antes possível. Beleza? Parabéns pela sua fala. Passa a palavra, vereador Guinha. Uma boa noite, meu presidente Léo Bragato, primeiro secretário Sargento Jake, a minha nobre vereadora Arlete do Fartura, rumo pré-candidata. Um abraço a todos os nossos internautas, novos colegas vereadores. Em nome do Baito e o Tiago dos Santos, cumprimento todos os nobres colegas vereadores, Edilson. E todos os funcionários dessa Casa de Lei se sentem abraçados por esse simples vereador. O Silas e o Felipe, um abraço para vocês dois aí, meus colegas, está sumido, tem que aparecer mais. E aí, nossos colegas, é o seguinte, muita alegria eu venho nessa Casa de Leis, trabalhar e venho nessa tribuna, o Sargento Jake, falar que as coisas estão acontecendo, as coisas boas. E as ruins, Renato, a gente larga de lado e vamos para frente e apoiar o que é bom, porque coisa ruim só traz revolta e a gente vai sentindo
ruim, acaba não deixando de tratar uma pessoa igual o sargento Jake melhor, porque a gente está nervoso com outra coisa. Então, vamos pegar com Deus e vamos tocar para frente, que atrás vem gente. Então, nós vamos trabalhar, porque essa população precisa, Jói, que nós trabalhamos com dignidade, com respeito, essa querida população que tanto me apoiou e tem me apoiado, Léo Bragato. Então, eu tenho, Baeto, que agradecer a Deus e agradecer essa querida população por ter o terceiro mandato aqui, porque não é à toa. A população me apoia e gosta do meu trabalho e eu tenho que respeitá-las. Viu, Baeto? Igual o senhor tem 2 mandatos, todo respeito pelo seu trabalho, a população te respeita, que o cara que tem 2 mandatos é porque o cara tem um trabalho nessa cidade. E eu tenho um trabalho prestado nessa cidade, com dignidade, muito respeito à minha mãe, com 85 anos, Edilson. Eu tenho que respeitar e honrá-la, e honrar toda a população, sargento Jake. Porque a população tem que ter vereador aqui que respeita o dinheiro público e respeita as pessoas de São Gabriel da Palha. E eu tenho uma história. Ô, Dais, eu tenho uma história que ninguém apaga. Que veio de baixo, e estou trabalhando, e tem a minha história que ninguém consegue apagar. Tem muita gente, pessoas aí, que tenta apagar a minha história. Às vezes eles não têm história nenhuma e quer apagar a minha. A minha ninguém apaga. Porque eu fiz história, Felipe. Então quem tem história, meu irmão, ninguém apaga. Queria que eu não estivesse aqui, que eu não tivesse existido aqui. Mas a população me colocou aqui e me deixou aqui 3 mandatos para 12 anos, Dais. 12 anos que a população me colocou para trabalhar para eles, sargento Jake. Isso não é 2 dias não, sargento Jake, é muita coisa. Então eu agradeço essa população querida de São Gabriel da Palha. Eu honro vocês e quero continuar honrando aonde eu estiver. Eu tenho orgulho de ser um cidadão gabrielense e ter o respeito pela população que eu fiz pelo esporte, Felipe. Eu fui campeão em todos os tempos no esporte, prevenção às drogas, trabalhando nessa cidade. Então até o Getulino já foi jogador meu. Jogou para mim e foi campeão. Se jogou comigo, foi campeão. Para mostrar para a população que eu trabalhei nessa cidade. Eu tenho um trabalho, eu não estou aqui por acaso. Ali o meu jogador ali, ó, que trabalha com o Dais, Laudier, meu garoto, me conheceu no trabalho com o esporte São Gabriel da Palha. Um trabalho que eu fiz no esporte que nunca mais vai existir, Laudier. Eu queria que acontecesse de novo. Outro guinha, outra coisa, mas não está tendo condição, o sargento Jake, de ter jogador, Getúlio Filho. Não tem mais. Aquilo acabou. Então, quanto tinha, eu fiz, eu trabalhei. E a população reconheceu que eu tinha feito. Eu falo, tem gente que fala de mim, que nunca bateu um prego na mamão para a sociedade. Eu trabalhei para essa sociedade. Eu trabalhei para o São Gabriel da Palha, com esporte. E estou trabalhando como vereador. Senão vocês já tinham me desempregado. Eu sou empregado do povo e honesto. E quero continuar trabalhando para o povo, aonde eu estiver. Ou vereador ou não, ou mecânico, continuar mecânico. É uma grande honra de eu ter 3 mandatos nessa cidade. Filho de uma viúva que criou 6 filhos, trabalhando, ponhando café, sargento. Ponhando café para os outros, ô Edilson. Ponhava café para o Batista Colombo, saudoso Batista Colombo, conseguiu uma casa para ela, no Asa Branca. Ela levou 6 filhos para lá e criou e formou tudo. E tudo trabalhando hoje. Tem uns que é esteticista, empresário. Eu estou vereador, mecânico. Então eu tenho um orgulho de São Gabriel do Palha. Eu amo essa cidade. Eu quero continuar trabalhando por vocês, que seja qualquer coisa, seja entregar compra. Eu vou continuar trabalhando para essa população. Olá, Bragato, o senhor me conhece, sabe do meu trabalho nessa cidade. Então, eu gosto de São Gabriel da Palha, amo São Gabriel da Palha e quero continuar trabalhando por vocês. E ninguém vai apagar a minha história, porque está escrita nas páginas dos jornais de São Gabriel da Palha, nas páginas da Câmara Municipal, no análise dessa casa, Léo. Está escrito, não adianta que ninguém apaga, gente. Está escrito, não adianta neguinho que nunca pregou um prego numa mão querer apagar a minha história. Não apaga. Zé Roque de Oliveira, não consegue apagar. Que não está escrito de lápis não, vereador. Não está escrito de lápis não. É de caneta e caneta azul, caneta roxa mesmo. Essa é minha fala com muito respeito a essa população.
Não adianta querer apagar a minha história, que não vai conseguir. Que a população do São Gabriel já viu eu escrevendo. Essa é a minha fala, meu presidente. Muito obrigado, vereador Guinha, pelas suas palavras. Passa a palavra, vereador Arlete. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário, nobres vereadores. Quem nos acompanha nas redes sociais, a todos que estão aqui no plenário, sinto-se abraçado aí pela vereadora Arlete. Depois do Guinha falar, a gente fica até mais calmo, né? Porque ele fala assim. Guinha é uma figura. Lembrado da tragédia que aconteceu hoje com o senhor Arnaldo, uma fatalidade, né, gente? Morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer. Quem é que não conheceu e não teve o serviço da sua propriedade prestado, né, por esse homem que hoje, por uma fatalidade, acabou morrendo eletrocutado? Receba aí os sentimentos da família, o meu abraço e as nossas orações, com certeza. Renato, em relação a Cezam, uma vez que o nosso presidente já adiantou que nós vamos ter, então, essa reunião, mas eu faço minhas as suas palavras, porque a nossa humilde vila de Fartura, nossa rua, ela está intransitável. Os lugares bons é que os próprios moradores, para não ver aquele baque dos carros à noite perturbando, tiraram os blocos, colocaram areia e assentaram. Mas virou um buraco só. Nem tem vários, não, porque você vai fazendo assim. Então, eu acho que é um descaso, sim, que a população, isso tem que ser visto. Estou rezando para esse asfalto aí que, pelo que eu entendi, vai ser contemplado a rua Ricardo da Nerte, para ver se ameniza um pouco aquela situação lá, que é muito crítica, depois que a Cezam assumiu e foi mexer lá. Tá? Terrível mesmo. E lembrando do time de futebol do Guinha, que ele fala aí com ardor, com garra, quero lembrar que, depois de tanta luta, labuta, correr atrás, pedir pelo amor de Deus, então, nosso secretário de obras iniciou a construção da ponte que dá acesso ao nosso campo lá de Vila Fartura, e parece que já tem uma viga pronta. Eu creio que em breve a gente vai poder atravessar com dignidade aquilo lá que está se tornando um perigo para a população. Está muito estranho. Se Deus tivesse continuado mandando chuva, creio eu que já teria ido rio abaixo, porque já tem vários buracos aí em volta que, com chuva pesada, com certeza, já teria sido mais danificada. Um grande abraço, Deus que nos abençoa. Agradecer, então, ao secretário Maico aí por essa iniciativa, 3 anos depois, mas, enfim, estamos aí a caminho. Boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Arlete, pelas palavras. Passa a palavra, vereador Tiago Silva. Boa noite, senhor presidente. Assim, cumprimento a todos os vereadores neste plenário. Excelente noite também a todos que nos acompanham aqui no plenário. Pessoa do amigo Silas, cumprimento todos os presentes. Cumprimento a você também, nos assistindo através da plataforma do Instagram, do Facebook. Excelente noite. Renato, a questão da Cezam, nós temos sim que ser insistente, cobrar, mas eu te dou todo o apoio. Vários vereadores já gritaram aqui, mas o prefeito que tem a caneta na mão, ele é do Poder Executivo. Lá atrás, votaram a lei, e quem vê as cláusulas do contrato não estão sendo cumpridas, o prefeito fala assim, isso aqui não está sendo... Eu vou aqui, romper o contrato. Então, vamos pedir ao senhor prefeito que olhe com carinho.
para essas questões. A barragem, outra questão levantada pelo senhor de suma importância, são as barragens. Concordo. Nada foi feito. Em 2016, eu inclusive estava lá, óbvio, eu não era vereador, não tinha mandato, mas eu estava lá na manifestação também. 2016, aquela seca terrível. De lá para cá, nada foi feito, nada foi pensado, vereador Renato, é verdade. A Cesan precisa construir uma barragem. Precisa. Usa a barragem da Santa Maria. Poxa, a Cesan é a empresa que mais tem lucro aqui na nossa cidade. Uma das empresas que mais tem lucro é a Cesan. Então nós temos sim que cobrar, e o prefeito tem que cobrar mais ainda. Porque eu lembro daquela época as pessoas sem água, inclusive para beber. Sendo abastecidos por caminhão-pipa, uns vizinhos cediam água, abasteciam os outros vizinhos porque tinham um poço perfurado no subsolo. Então, nós precisamos pensar nisso aí. Às vezes a gente debate muito aqui as melhorias na cidade, só que nós esquecemos das questões ambientais. Sem a água não há vida. O ser humano ainda não habita em outro planeta, já tentou, por falta de água. Ele até consegue, com a tecnologia, às vezes, colocar um clima favorável, construir algo, mas agora a água é imprescindível para a vida humana, a vida animal, enfim. Então, nós estamos aqui para solicitar isso e vamos para cima. Pode contar comigo aí, Renato, no que precisar aí, o pessoal lá do seu reduto, do São José, nós estamos aqui para ajudar. O que você precisar de mim para ir para cima, essa questão de água, de barragem, eu não entendo muito como o senhor, que é da área da agricultura, mas eu estou aqui, pode contar com esse vereador. Boa noite a todos aí. Um abraço. Muito obrigado, Silvio, pelas palavras. Passa a palavra ao vereador Baito, nesse momento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Em nome da Arlete, vereador Arlete, secretários, senhores vereadores, todos os funcionários dessa casa e a todas aqui presentes, meu boa noite. Agradecer a Deus por mais uma vez, estar usando essa tribuna. Falando de Cesan, a Cesan vem sendo cobrada há muitos anos. Na época, o vereador Léo, nós era vereador, naquela época teve uma audiência, não sei se o doutor está lembrado, foi chamado o pessoal da Cesan aí, fizeram um abaixo-assinado e rede de esgoto, E até hoje não aconteceu muitas coisas. Então, a Cesan, ela tem que ser mesmo cobrada e com mais vigor. Concordo com o Thiago Silva. Tem que ver as causas lá que está sendo cumprido e tem que cobrar mesmo. E, se precisar, Renato, a gente está aqui para somar. Igual o presidente já marcou, vai marcar reunião, E é importante que todo mundo esteja presente. Eu quero agradecer o deputado Gilson Daniel pelo recurso que ele colocou na saúde, se não me engano, no hospital, de R$500 mil. Então, ele é um deputado que vem ajudando São Gabriel, vem colocando recursos dentro de São Gabriel, e nós, população, nós de mandato e população, tem que ver isso com mais carinho. Quais são os deputados que estão investindo em São Gabriel, que estão mandando emenda para São Gabriel? Porque isso aí está fazendo antes da política, Quando chega nessa política, é fácil. Agora, mandar antes é a pessoa que quer ajudar mesmo. Então, o deputado Gilson Duel, que é o deputado do meu partido, Podemos, está
cada dia mandando algum recurso para São Gabriel da Palha. Falando do Zé Arnaldo, né, que faleceu hoje. Zé Arnaldo é um morador antigo do nosso município. Eu não sei quantos anos que ele veio para cá, mas eu sei que ele é bem antigo aqui em São Gabriel. É uma pessoa que trabalhou na Santa Maria há vários anos e aposentou na Santa Maria e depois foi trabalhar por conta própria. Uma pessoa que, né, contribuiu com o crescimento do nosso município. Então, quero deixar meu sentimento à família e falando que a gente sente muito, né, a perca de uma pessoa que a gente conviveu bastante tempo. E também nós tivemos uma perca também de uma ex-funcionária da prefeitura, que foi a Sandra. A Sandra, ela foi secretária de saúde, presidente do sindicato do funcionário do município, e ela também era funcionária do município. E ex-esposa do meu assessor, Adelso, uma pessoa que também que deixou o seu legado aqui no nosso município. E também nós tivemos também a perca também de não foi funcionário efetivo, mas foi funcionário funcionário, não foi efetivo, comissionado, perdoe para fugir da memória. Então, ele também faleceu, foi ontem ou hoje, não sei, foi enterrado hoje, né? Pessoas que contribuíram com o nosso município e deixaram, né, que foi para, eu acredito que esteja com Deus. Então, a gente tem que ser lembrado, presidente, antes de encerrar, a gente fazer um momento de silêncio para essas 3 pessoas. Muito obrigado, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, vereador Baito. Passa a palavra nesse momento ao vereador Getúlio Filho. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, secretário Jake, vereadora Arlete, que está aqui representando as mulheres na mesa. Boa noite a todos os colegas, a todos vocês que estão de casa nos assistindo. Vou ter que ser muito rápido aqui, porque são 3 temas que eu gostaria de falar que são bem pertinentes. O primeiro, relacionado à segurança pública, né? Segurança pública hoje é o segundo principal tema que a população deseja para São Gabriel da Palha. Em primeiro lugar, continua ainda a saúde, a população clama por saúde, e o segundo é a segurança, né? E nós tivemos alguns casos, né, Jake, de assassinato esse final de semana, né? E nós tivemos na semana passada o julgamento dos assassinos do Vitor Alvarenga. O Vitor Alvarenga, que eu consegui participar junto com ele no projeto da Escola Bertolo Malacarne. Ele era uma criança formidável, uma criança exemplar, uma criança que eu até agradeço a professora Marinete, que me oportunizou conhecer esse garoto. E na semana passada nós tivemos o julgamento dele. E os 2 assassinos, né, o que deu o tiro e o que transportou, pegaram de 20 e 28 anos de cadeia, respectivamente. E aí, em relação a esse tema, de forma muito respeitosa e sem querer fazer ataques, mas de uma forma bem chateada que eu fiquei como parlamentar, de ter visto o Erildo Canal, que é coordenador de campanha do prefeito, um dos principais articuladores, que é tio do prefeito, ex-vereador da cidade, e lá ainda servir de testemunha de defesa contra aquele rapaz que levou o assassino para matar, por engano, esse garoto. Não estou aqui
fazendo politicagem nem críticas, não, mas o meu voto de repúdio contra essa atitude do Herildo, que eu acho que ele não deveria fazer isso. Eu respeito Herildo demais e por isso que eu tenho falado até de uma forma bem respeitosa a ele, mas o meu repúdio é em favor daquela família, daquela criança, daquela família enlutada, que clama por justiça e que já era, né? Perdeu o garoto, o Vitinho Alvarenga, que ele não vai voltar mais. Eles vão pegar 20 anos de cadeia, 28, mas o Vitor, nessa vida, a gente não vai ver mais ele. Então, meu voto de repúdio em relação a isso daí não foi legal. Bem, com relação ao asfalto que liga o Louvo ao Blay, a população, mais uma vez, se manifestou, clamam por asfalto. Tive com o Edilson no gabinete do prefeito logo no primeiro ano de mandato. Edilson sabe disso, tiveram outras lideranças políticas da região com a gente, e foi prometido que eles iriam fazer, pelo menos, o calçamento rural naquela região. Naquele dia foi prometido, e não foi cumprido nos últimos 4 anos. É lamentável. Lógico que a gente vai buscando parcerias. Ontem a deputada Raquel esteve lá, às 4 horas da tarde, reunido com aqueles produtores, e eu, como vereador, continuo apoiando vocês que estão clamando para sair da poeira e da lama. E vocês estão reivindicando de forma correta, de forma legítima, e vocês podem contar com o apoio desse vereador e com o apoio de todos os vereadores também que estão aqui, eu não tenho dúvida disso, mas é preciso a gente ter mais vontade política por parte do Poder Executivo. Prometeu e não cumpriu. E, por último, as casas populares, né, que eu vi na semana passada, é algo que também me revoltou, né, o prefeito gravar um vídeo falando que agora que chegou 800 mil do governo do Estado, ele vai concluir as obras daquelas casas. Em primeiro lugar, que para mim não deveria jamais fazer as casas antes da rede, antes da infraestrutura. Em segundo lugar, que dinheiro teve, porque o governo do Estado mandou. Inclusive, aproveitaram a emenda de 600 mil reais que o vereador Jetinho conseguiu de um vereador que é do meu partido, Paulo Foleto, e mesmo assim, né, do nosso amigo Márcio Bragato, que é amigão do Guinha lá. Então, nós não podemos, Lauro Bragato, nós não podemos dizer que aquela obra não foi concluída por falta de 800 mil, porque já foi gasto 2 milhões com propaganda, 4 milhões e 4 dias de festa, e dizer que aquela obra não foi prioridade para a população e não foi entregue para a população porque faltava 800 mil, isso é mentira. Então, eu acredito que ainda o problema ali seja as licenças ambientais, né, as licenças de viabilidade da Cesan, da Santa Maria. Então, eu acho que, eu não gosto disso, eu acho que fake news tem que ser investigado, principalmente nesse período eleitoral. Essas são minhas palavras e de apoio à população que precisa daquelas casas, que tanto clamam por moradia em São Gabriel da Palha, e nós não podemos deixar de defender essas pessoas. Um abraço, beijo no coração de vocês e uma boa noite. Muito obrigado, vereador Getúlio. Passo a palavra nesse momento ao vereador Edilson, do Esporte. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora, nosso presidente. Gente, olha só, eu vou precisar de silêncio aí para o vereador fazer o uso da palavra. Ele ouviu todo mundo e agora é hora da gente ouvir o vereador Edilson. Muito obrigado. Hein? Boa noite a todos presentes. Boa noite, nosso amigo Ademar, que sempre está nos acompanhando aí. Hoje eu venho mais uma vez, até prometi aos moradores, todo mês, pelo menos uma vez por mês, vou lembrar do Morro do Caju. Eu sou cobrado todos os dias, então eu tenho que passar essa demanda aí, para que toda semana a gente está buscando, todo mês está buscando. A gente pede o apoio de deputados, secretário, peço ao prefeito, os nobres colegas, porque aquele Morro do Caju não é uma demanda minha, é de todos os moradores, todos que frequentam. Então, estou pedindo ajuda a todos, já corri em vários locais, várias autoridades, mas não tive sucesso ainda.
mas não vou desistir. Mas deixar bem claro que não é falta de persistência, que esse vereador aqui está fazendo de tudo para que isso aconteça, aquele calçamento. Tanto é que esses dias eu vi asfaltamento. Falei, vou fazer uma indicação, vamos tentar fazer um projeto para asfaltamento. Que não consegue calçamento, talvez asfaltamento consegue. E a gente vamos tentando, vamos correndo atrás. Então, porque eu vi que veio asfaltamento para várias ruas, tem algumas ruas que já tem o próprio calçamento, o asfalto, falei, vamos pedir também o Morro do Caju, porque lá não tem nada, só tem poeira. Então, mas não é falta de cobrança desse vereador, que tanto corre atrás para que isso aconteça. E quero aqui parabenizar a secretária de esporte, toda a secretaria, e todos os atletas que estão participando da Copa Cesporte, que domingo é São Gabriel contra a Base de São Francisco, esse jogo lá em Base de São Francisco, no próximo domingo, dia 28 de julho, às 15h30. Quem quiser participar, provavelmente sim. A gente vamos lá prestigiar nossos atletas aqui do município. E quero aqui também deixar meu sentimento a todas as famílias e amigos lá do nosso amigo Zé Arnaldo, que é morador do nosso bairro, e quanto contribuiu muito para o nosso município. Já teve finais de semana, eu mesmo já passei por alguma dificuldade em parte elétrica no domingo, e ele lá de manhã e salvar o evento. Então, aqui, meus sinceros sentimentos, e boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Edilson, pelas palavras. Nesse momento, passa a palavra ao vereador Sargento Jake. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereador Arlete, demais nobres colegas vereadores. Boa noite, a plateia que está aqui, Felipe, nosso amigo Silas, enfim, a todos que estão aqui nos acompanhando, pessoal de casa, nas redes sociais, funcionários da casa. Presidente, como o nosso novo vereador Getúlio Filho falou aí, segurança pública também em São Gabriel da Palha, eu acredito que em todo o país é o segundo assunto mais demandado. E realmente é. Não à toa, né? Nós sabemos aí, grande parte aí é pelo atual sistema que impera no nosso país, a questão onde vagabundo hoje, cada vez mais solto, cada vez mais leis para defendê-lo, um sistema que privilegia o camarada que comete crime solto e deixa o cidadão preso. Cidadão de bem é culpado perante grande parte hoje, inclusive dos tribunais superiores, né? Que diariamente quase liberta traficante com alta quantidade de droga, grande quantidade de droga, e simplesmente prende o cidadão por nem ter participado de quebrar uma vidraça. Condena o camarada a 14 anos de prisão. Uma senhora, inclusive, com mais de 60 anos de idade. Isso é uma covardia tremenda, né? Nós queremos dizer aí, a nível aí de Estado, a nível de São Gabriel da Palha, nós sabemos que o nosso principal problema hoje, em termos de estrutura, é a falta de efetivo. Há poucos dias atrás, nós fomos do 2º Batalhão, assim como fomos também no quartel do Comando Geral, solicitar efetivo. Também estivemos com o tenente-coronel Rony Frederico Coutinho, comandante do 2º Batalhão, solicitando efetivo de 8 a 10 policiais militares, assim que a nova turma de 1000 aí, que vai se formar aí em setembro ou outubro, que eles se formarem. Tivemos a garantia de que virão para São Gabriel da Palha, quando da formatura, pelo menos 8 policiais militares, Getúlio Filho, o que já é um grande consolo para nós. O batalhão provavelmente receberá 35 policiais militares, inclusive estamos brigando também para trazer os 4 policiais militares aqui de São Gabriel da Palha, que são filhos da terra, que estão no curso lá, né? O filho do teste ali, que mexe com o telhado, inclusive é um deles. E o coronel aí está envidando esforço aí para poder trazer
não só os 4 que são de São Gabriel da Palha, né, principalmente, mas trazer aí de 8 a 10 policiais militares. Não poderia deixar de falar aqui, o vereador Getúlio Filho sabe, vereador Guinha, nós estivemos em Brasília ano passado, por ocasião da marcha dos prefeitos, solicitamos lá em 8 gabinetes de deputados federais, se eu não me engano, só não fomos em 2 dos deputados do Estado. Teve alguns que nem retorno nos deram, nem resposta nos deram. Não vou citar nomes aqui, mas e também estivemos no gabinete do senador Marcos Duval e também no gabinete do deputado federal Ivaí, dos deputados que já citei, né? O senador Marcos Duval mandou, dia 25 de junho, para a conta do município, R$2.300.000. Vereador GF, tenho certeza que foi graças ao nosso pedido lá. Porque agora, até agora também eu não ouvi ninguém, não via ninguém agradecendo o senador Marcos Duval. R$2.300.000 para o custeio da saúde, depositado através da AF 1852. Também conseguimos aí com o nosso deputado federal, o deputado do agro do nosso país, defensor do agro, R$1.200.000, que já foi pago lá na SEAG, uma patrol, uma motoniveladora para o nosso município. Agora o trâmite o município tem que fazer para desenrolar isso aí, para poder vir para o nosso município aí. Eu creio que dentro dos 2, 3 meses aí, esse maquinário estará aqui à disposição da população gabrielense. Então, para quem diz aí, para quem costuma dizer, criticar vereador que vai lá viajar, que vai lá fazer aí um investimento, que eu diria, não só em capacitação, né? Não só em capacitação, que a gente aprende muito, mas também que nós buscamos, vereador Arlete. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência conseguiu aí mais de R$2 milhões em verba para esse município, maquinário, verbas, né? Que é a parte, vereadora. Obrigado, sargento Jeito, pela parte. A hora que você falou da verba destinada para investir na saúde de São Gabriel da Palha, eu esqueci na minha fala também de agradecer, porque lá no Fartura foi climatizado a nossa chegada, onde os nossos usuários ficam aguardando ali na frente, na recepção. Depois de meio-dia era insuportável ficar aí, porque pega assim, aonde que o sol esconde. E hoje foi colocado lá, da nossa equipe toda muito feliz, agradecer aí os envolvidos, o secretário de saúde, que não sei se foi com essa verba, mas enfim, foi climatizado o ambiente que vai beneficiar aí, né, os usuários. Muito obrigado pela parte sua. É isso aí, vereador. O importante é que está sendo utilizado a favor da nossa população, né? E não posso deixar de falar aqui algo tão importante para a nossa população, que é recebimento de uma quantia tão vultosa para beneficiar a nossa população, a saúde do nosso povo. E, senhor presidente, eu creio que, no mais tardar aí, no mês de outubro, será feito aí um grande evento, o vereador Tiago Santos sabe isso aí, teremos aí o culto da Reforma Luterana, né? E será lá no Lions Club, a Igreja Cristo, junto com a Igreja Ebenezer, que é a igreja que o vereador Tiago Santos frequenta lá, congrega, estarão realizando em conjunto aí esse culto da Reforma, no dia 17 de outubro, se eu não estou enganado. Então, desde já, a gente vai divulgar isso aí mais próximo. Desde já, eu quero chamar todos os vereadores aqui, convidar a todos os nossos vereadores a participar desse grande culto, que nós temos a expectativa de reunir lá cerca de 1.000 pessoas, 1.000 cristãos, ou mais. Vou vir aqui do lado do nosso sargento Sheik, para facilitar a equipe da Câmara ali. Apenas te parabenizar, realmente estivemos em Brasília, o vereador Levi esteve com a gente nessa oportunidade, e esses recursos aí passam de R$3,5 milhões, isso demonstra o comprometimento que nós temos, né, com o município de São Gabriel da Palha. E aproveitar também, lembrar que quinta, sexta e sábado vai acontecer a feira, né, do agronegócio, a feira da Coabriel, um importante
Acho que é o evento mais importante que temos hoje no nosso município, né? E aproveitar e já convidar toda a população para participar. Obrigado pela parte. É isso aí, senhor presidente. Nossa fala por hoje. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, sargento Jake, pelas palavras. Quero aqui agradecer cada vereador que foi respeitoso aqui pelo tempo de hoje, dado aqui a cada um. Mas eu queria ser bem ligeiro e também falar que a partir de quinta-feira vai iniciar, né, a tão importante feira da Coabriel, essa feira que leva o nome do nosso município através da Coabriel para o mundo inteiro. Isso deixa todos muito felizes, principalmente o comércio, que ele, nesses dias agora, ele fica bem agitado de negócios. Então, isso é importante. Hoje, eu estava no Banco do Brasil, juntamente com o vereador Jetson, e nós conseguimos ver a apresentação do investimento que tem à disposição, né Jetim, dos agricultores. São Gabriel é a maior carteira. Se você puder me ajudar depois, Jetim, pode me complementar aqui. É uma das maiores carteiras de investimento na área rural. Em torno de... Hoje, São Gabriel está com uma carteira de 500 milhões de reais dentro do município. Isso, nós estamos na frente de Linhares, que olha a potência que é Linhares, e São Gabriel está de parabéns com toda essa equipe aqui de São Gabriel, assim representado pelo nosso vereador Jetson, aposentado dessa agência aqui, e assim a gente parabeniza o gerente e toda a sua equipe. E essa semana também eu tive vários moradores, Renato, reclamando comigo daquela situação de ar dentro da tubulação de água. Nós sabemos que já foi apresentado nessa casa aqui um projeto por Vossa Excelência. Esse projeto já foi aprovado. E a gente também vai questionar a diretora da CESAM por que não está sendo cumprida essa lei que foi aprovada aqui no mandato seu passado, onde o Tiago era presidente, né, Santos? Guinha também fazia parte, e Getúlio, e a gente precisa perguntar a ela, porque os moradores querem saber. Segundo ela me falou que isso aí não é contado na conta de água, mas ela poderia explicar melhor para que a gente não saia daqui falando besteira e contando coisa que não existe. Eu não sou profissional da área de tubulação e dessa área aí. E a gente poderia, nessa reunião, solicitar ela que ela trouxesse um profissional para explicar o porquê daquilo acontece ali, na hora que o relógio está correndo. Né? A água está entrando, se o ar está indo junto, se esse ar sai por algum lugar, porque o consumidor não pode ser lesado nessa hora. E aí, no momento que a gente vê a pessoa reclamando, realmente as contas não estão baratas no Brasil. E ainda aumentar mais um pouquinho essa conta de água aí por causa de uma pressão de ar, não é fácil para o consumidor. Então, seguindo aqui a todos os colegas, eu agradeço aí a cada um pela paciência, e neste momento eu passo aqui agora a ordem do dia e peço aí ao sargento Jake que, assim, o autor desse projeto aqui de lei é o vereador Getúlio Filho, projeto 171 de 2023, que permite desembarque de passageiros com deficiência, mobilidade reduzida, autista, fora do ponto de transporte coletivo. Passo a palavra aqui, já em discussão, ao vereador Getúlio para explanar esse projeto. Presidente Léo, colegas vereadores, quero agradecer primeiramente ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e seus membros, ao presidente da Comissão de Finanças e seus membros, por apreciarem esse projeto, ter colocado ele em pauta. Agradeço ao presidente. Dizer que esse projeto é de suma importância. Nós temos aqui a Joana, que é responsável, né? A líder lá do grupo das Mães Unidas pela Diferença. Eu que sempre trabalhei muito em prol da causa do autista, eu sei que é um assunto atual, é um assunto que a legislação deixava uma lacuna
enorme, e por isso que é importante nós estarmos acertando a lei municipal, complementando, ajustando, para que nós possamos dar voz e dar espaço a essas pessoas, para que elas possam ter mais direitos, uma vez que não é fácil lidar todos os dias, né? Porque com essa situação, uma vez que as pessoas com um transtorno de espectro autista muitas vezes são agitadas, então para as mães é uma dificuldade enorme. E esse projeto específico, presidente Léo, inclusive, ele já me deu uma ideia de um outro projeto que eu vou citar em seguida, mas esse projeto específico, ele não vai atender essas famílias no perímetro urbano, onde tem asfalto e sinalização. Esse projeto ele visa atender as mães quando o ônibus circular estiver dentro dos bairros, porque dentro dos bairros não tem sinalização, dentro dos bairros a gente não tem tanta dificuldade para parada, né? Uma vez que não tem tantos carros. No centro da cidade, isso é mais difícil, existe uma sinalização e as leis de trânsito precisam ser cumpridas. Portanto, esse projeto ele visa assegurar às mães, os pais, aos acompanhantes de quem possui o transtorno do espectro autista, que dentro do bairro, né, lá no Santa Helena, lá na Vila Combônia, lá no Asa Branca, lá no São Sebastião, quando o ônibus estiver circulando e estiver passando próximo à casa dela, ela pedir ao motorista, né, e que pare naquele local, né, assegurando para que essas pessoas elas possam descer do ônibus ali mais próximo da casa delas. É basicamente isso o projeto, mas eu penso, presidente Léo, que hoje as pessoas que têm deficiência, elas precisam ir na empresa, se cadastrar, para que elas possam ter direito a andar de ônibus. Então, eu penso que a gente deva, presidente Léo, e isso, inclusive, eu gostaria de chamar vocês para estar apresentando junto, que apenas apresentando a carteirinha oficial, a carteirinha dada pelo CRAS, pela assistência social do município, que elas têm o direito de andar gratuitamente dentro desses ônibus, que não há necessidade deles irem lá na empresa, uma vez que a carteirinha é um documento oficial. Então, acho que a gente deveria apresentar um projeto nesse sentido também, uma vez que a gente está lidando, o projeto trata, né, da locomoção de transporte coletivo, eu acho que nós temos que assegurar a essas mães que, assim que elas têm a carteirinha, elas já possam trafegar dentro do transporte coletivo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, Getúlio. Alguém mais a discutir? Coloco o projeto em votação em primeiro turno. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam. Projeto de Lei 171 de 2023, aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de Lei número 175 de 2023, que fala sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista, de autoria do vereador Getúlio Filho. Em discussão, passa a palavra ao vereador autor. Bem, esse projeto, uma vez que eu já fiz a introdução sobre a questão das pessoas que têm transtorno do espectro autista, mas eu queria ainda incluir nessa introdução que eu fiz, que quem tem autismo, a pessoa não tem a cura. Ela pode até, através da educação, através do acompanhamento, diminuir, né, as evidências desses transtornos. A criança pode se ajustar melhor, se adequar melhor, mas ela não consegue não ter mais o transtorno do espectro autista. E não só em São Gabriel da Palha, como em todas as escolas do Espírito Santo, hoje, para você matricular seu filho que tem transtorno do espectro autista, exige-se que você apresente um laudo atualizado. Eles não aceitam um laudo de 5 anos atrás. Mas como o transtorno do espectro autista não tem cura, então eu coloco esse projeto de lei, principalmente para que possa ser atendido nas nossas escolas, mas também em qualquer outro lugar, né, até mesmo no transporte coletivo, para que as pessoas só apresentem esse laudo uma vez. Se esse laudo tiver 10, 20 anos, ele tem a mesma validade, uma vez que não tem cura. Então, por isso que eu apresentei esse projeto. Eu apresentei esse projeto ainda no ano passado, mas ele
foi apreciado nas comissões, foi passado pela Procuradoria da Casa, e ele passou por tudo e todo mundo viu que há legalidade nele, inclusive já foi apresentado em diversos municípios do Espírito Santo. Eu tenho uma boa notícia para essas mães, que esse projeto também está tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, já passou na Câmara, no Senado, e agora retorna para a Câmara para os ajustes finais, e eu acredito que até dezembro nós vamos ter essa lei que hoje nós estamos aprovando em São Gabriel da Palha, nós vamos ter essa lei em todo o Brasil. E essa lei, ela é muito justa e muito válida, uma vez que o transtorno do espectro do autismo não tem prazo de validade, não tem cura. É uma característica que a pessoa vai levar pelo resto da vida. Por isso eu peço a todos vocês a aprovação desse projeto para que São Gabriel saia na frente nessa corrida em defesa dos autistas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Getúlio. Em discussão ainda, ninguém para discutir. Coloco o projeto em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Projeto de Lei 175/2023, aprovado por unanimidade. Parabenizo aí o nosso vereador Getúlio pela apresentação dos projetos e as comissões que aqui estudaram, analisaram e aprovaram em comissões para vir a plenário. Neste momento, antes de encerrar a nossa sessão, a pedido dos vereadores, nós faremos aqui 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor José Arnaldo, pelo senhor Jaciro do Santa Helena e pela Sandra Grigoleto. Então, peço a todos que fiquem de pé para 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Então, nesse momento, eu registro aqui e agradeço, que eu não fiz anteriormente, agradeço a presença do Felipe, irmão do vereador Dácio, e do nosso amigo Silas, ex-secretário-geral da Casa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e a vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de agosto de 2024. Boa noite, muito obrigado. O vereador Guinha quer falar